John Locke tem assim uma obra expressiva. Eu gostaria de apresentar a vocês alguns dos livros dele. Na coleção dos Pensadores, no volume 18, que é dedicado a ele, a coleção dos Pensadores foi pensada em 52 volumes. Então, no 18º volume, é um livro totalmente dedicado a ele. Então, aqui vocês têm a Carta sobre a Tolerância, que é o texto que a gente vai ver logo na sequência, e um livro político chamado Segundo Tratado sobre o Governo. Em algumas traduções, eles ainda acrescentam governo civil. E também aqui, ensaio acerca do entendimento humano. Então, ele é, ao mesmo tempo, um escritor político, escritor também da ética, mas ele também faz parte da epistemologia, porque ele também pensa a questão de como o homem conhece, como é possível o conhecimento. E o John Locke é um dos expoentes, dos proponentes do empirismo. O empirismo é aquela corrente na filosofia que, quando se trata do conhecimento, diz que nós só podemos conhecer através da experiência. E a experiência nossa é através da percepção. Então não há nenhuma ideia inata, como Platão gostava de afirmar. O que nós temos é, à medida em que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo as coisas, percebendo os fatos e vai formando então um estofo de memória para a nossa própria inteligência, para os nossos próprios conceitos. Esse é o John Locke, mas eu não quero me ater a isso, isso já é um problema de uma outra área, que seria a epistemologia. Eu quero falar um pouco desse livro dele, o Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Assim, tá só uma breve notícia, porque eu quero que vocês se concentrem e leiam um texto dele chamado Carta acerca da tolerância. Então ele vai falar sobre a tolerância. E já já eu digo o porquê do propósito dessa escolha arbitrária minha, que vocês leiam, porque se nós pensamos num Estado de Direito, esse Estado de Direito tem uma característica fundamental, ele é laico. Então nós passamos aqui a tratar da laicidade do Estado. E essa carta acerca da tolerância é um exemplo muito bom do que é essa laicidade do Estado. Quando ele faz nessa carta, define a fronteira do que é o poder do Estado e do que é o poder da Igreja. Então isso para mim é o que me interessa ali nessa leitura, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Nesse livro, o Segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele defende algumas ideias, basicamente disso tudo que eu falei no vídeo anterior, mas tem uma parte lá que ele trata bem assim, dos fins da sociedade política e do governo. Qual é a finalidade dos homens se reunirem numa sociedade, os indivíduos? E qual é a finalidade de um governo por estes indivíduos constituído? Então, ele começa perguntando assim, uma pergunta que ele faz, olha, por que os homens providenciam para si um governo? Por que os homens querem um governo? Nem sempre as pessoas gostam de serem governadas, mas por que então elas sentem necessidade de ter um governo? E por que, ao fazer isso, eles renunciam à sua liberdade, fazendo opção por uma liberdade menor? Porque se a gente coloca algo soberano a nós mesmos, a gente está se restringindo ao mesmo tempo que se submete. Por que ele faz isso? E aí ele diz o seguinte, que a fruição dos direitos
e da liberdade, ela é muito incerta. Isso qualquer homem individualmente pode perceber, né? Estando totalmente livre, sozinho, solitário, né, não associados, esses homens não têm uma segurança naquilo que eles empreendem, né? Então ele não tem garantia sobre a sua segurança. Então, desta forma, ele pensa, é melhor ter uma pouca segurança, uma certa segurança, do que se imaginar livre totalmente e não ter nenhuma segurança, nenhuma garantia. E ele diz lá nessa parte do texto que os homens, né, eles são reis, senhores e juízos de si próprios, né? Então, ao mesmo tempo, eles são reis, são juízes, né, e são legisladores, né? Nesse sentido de que ele sai, está lá no estado de natureza, ele é rei, senhor e juiz de si mesmo, todos os homens são assim. Portanto, os homens têm um ponto de partida na igualdade. Eles são iguais. Mas eles não estão livres, por exemplo, de uma coisa que é, assim, talvez a coisa mais cara num sistema liberal, que é a propriedade privada, né? E bem entendido aqui, de que a propriedade é tudo aquilo que você construiu com seu trabalho, com seu empenho. Então, aquilo que é da pessoa, desde o seu alimento, a sua casa, o seu próprio corpo, a sua família, né, as terras que tem. Então, isso faz parte da vida dele enquanto indivíduo. E se ele está sozinho, solitário, sem proteção, é claro que tudo isso fica em risco. Então, justamente para ter uma proteção a essa propriedade, os homens, sobretudo nisso, eles se associam e estabelecem uma lei que todo mundo tem que respeitar. Então, não importa mais o quanto de força uma pessoa tenha, a lei tem que suprir alguma fraqueza nele e garantir para esse homem, independentemente do que ele pode e não pode fisicamente, né, o direito a manter a sua propriedade, manter a sua vida, manter sua família e assim por diante. Então, o principal objetivo de uma associação política, de uma sociedade, é a preservação da propriedade. Tá? Isso aqui é sacramental, no caso do liberalismo, né? Alguns críticos chegam a dizer que, no fundo, é esse o negócio: garantir a propriedade. E garantir que o homem, através do trabalho, possa ampliá-la. Obviamente, isso aqui vai ser um movimento de suspeita, porque as pessoas podem achar meios ilegais de aumentar a sua propriedade. E pode também cativar a lei para justificar aquilo que foi injusto. Essa é a crítica principal que os socialistas fazem ao liberalismo, né? Que quando fazem essa crítica, os socialistas se opõem ao liberalismo. Mas, enfim, era essa a ideia do John Locke. O principal objetivo de tudo é a preservação da propriedade, entendida aqui a propriedade material, de bens materiais, e a propriedade também pessoal, corpo, saúde, né, as ideias e assim por diante, né? Então ele diz lá nesse texto que num estado de natureza, 3 coisas estão em falta, sempre. Primeiro, falta uma lei, né? Uma lei que seja universalmente estabelecida. Se o homem vive individualmente, solitariamente, obviamente ele não precisa escrever lei alguma. Ele mesmo é seu decreto, né? E faltaria também um juiz imparcial. Um juiz que fosse imparcial, né? Que se pautasse pela lei estabelecida. Como não há uma lei, também não haverá um juiz. Cada um vai ser juiz por sua vez.
né? Vai viver conforme suas deliberações. E faltaria ainda uma terceira coisa, que é um poder executivo que fizesse cumprir a lei, né? Não só ele fazer cumprir a lei, como ele também ser o primeiro a dar exemplo do cumprimento dela. Então essas três coisas não tem lá no estado de natureza. Quando os homens se associam, passam para um estado de contrato, de convenção social, eles celebram esta lei. É o que nós chamamos de constitucionalismo, né? Então, são dois poderes disponíveis no estado de natureza que cada homem teria. Aqui ele vai falar de uma coisa muito importante para nós, que é em relação à nossa liberdade, né? Em relação aos nossos prazeres inocentes. Nós teríamos aqui dois poderes, né? Primeiro, fazer o que for conveniente para a sua própria preservação e a preservação dos outros, constituindo-se em comunidade. Esse é um direito do homem, poder dele, né? Fazer o que é preciso para preservar a sua propriedade e preservar também a propriedade dos outros. E ele teria ainda um segundo poder, cada homem, que é o de punir os crimes cometidos contra a lei da preservação. Então, a reação do homem a um agente de fora, uma pessoa que o ataca, é direito dele, né? Aqui passa, inclusive, o direito à vingança, né? Só que o homem sozinho, ele pode querer vingar um mal uma ofensa que fizeram a ele, mas se ele não tiver forças e condições de fazer isso, ele vai ficar sempre na injustiça, porque vai prevalecer a lei do mais forte. Então, na celebração da lei, não pode ser mais a lei do mais forte, né? Por isso ele se une numa sociedade, fortalece a sociedade e a sociedade lhe confere proteção. Ela é mais forte que qualquer outro indivíduo, né? É assim que se pensa, em tese, né, na necessidade de ter uma lei, de se subordinar à lei, ser submisso, ser governado por ela, né? Certo? O que faz um homem, então, quando, na sua razão, livremente ele chega a uma decisão de se limitar e se doar para uma lei, para uma sociedade e colaborar nisso? Ele faz uma renúncia desses dois poderes em favor de uma instituição, o Estado. Então, ele renuncia seu direito à vingança, deixa para o Estado fazer a vingança. Ele renuncia a sua inteira liberdade para que o Estado lhe dê uma segurança, certo? Então, aqui seria a segurança regulada por leis políticas da sociedade, limitando o poder de cada indivíduo. Então, o parâmetro para todo mundo é a lei, né? Essa lei que o homem fez e consentiu de se submeter a ela, na esperança de que a proteção venha também da mesma forma que a confiança dele caminhou daqui para lá. Abandona o poder de castigar e compromete sua força para auxiliar o poder executivo. Então, as ofensas que eu recebi, né, os ataques que eu recebi na minha pessoa, ou pessoa da minha família, ou meus bens, eu reclamo ao Estado e o Estado tem que restabelecer a justiça. Mas isso através de uma lei. Não é mais através de brigas de família, de contendas, de bando de jagunços, nada disso. Não é um vingador ou um justiceiro como a gente vê sempre no cinema. E as pessoas agem por fora do Estado, muito menos um miliciano. Então aqui o homem confia ao Estado e o Estado tem que dar essa proteção. Isso em tese, tá, gente? Porque de fato, onde o Estado não está presente,
nada disso aqui vigora. Vai vigorar sempre o poder daquele mais forte, né? E a comunidade fica aterrorizada sob esse tipo de comando, né? Então o homem, institucionaliza sua força privada como força pública do Estado, né? E isso aqui é um dado racional. Por quê? Porque ele chega à conclusão de que ele espera no Estado uma coisa melhorada, segura, né? Ele não vai trocar uma situação boa, que era dele, por uma outra pior. Então ele renuncia um pouco da sua liberdade, que seria plenamente boa, por uma menos boa, mas que fosse garantia, né? O suficiente para você viver assim, na ordem, na harmonia com outras pessoas. Então toda a finalidade de congregação sempre será a sombra do governo civil, né? E aí ele vai ter segurança e a preservação da propriedade. E aqui eu quero ressaltar que o que eles estão propondo aqui, né, todos os iluministas, é um governo civil, não é um governo militar. Não é um governo aí assessorado ou assim amparado pelas forças armadas, né, numa tentativa, por exemplo, de golpe, né, ou na instauração de uma ditadura, como aconteceu no Brasil já por 2 vezes, né, uma primeiro com Getúlio Vargas e depois na década de 60 com a ditadura militar, né, que o nome correto é isso mesmo, né, não tem outro jeito de abordar isso não, que são regimes nos quais quem lê esses filósofos não deve concordar de forma alguma, né, e nós tivemos recentemente uma tentativa de golpe, né, no ano passado, no início do ano passado, né, em 2022, né, no dia 8 de janeiro. Então, aqui a finalidade, né, traz a questão do governo civil, né? E aqui eu quero dizer o seguinte, ó, no governo civil as pessoas têm direitos e deveres. Direito de ser candidato, todo cidadão tem, independentemente da profissão, da função que tem. Por exemplo, um militar, um policial, um major, um general, né, um brigadeiro, eles podem ser candidatos? Podem, eles são cidadãos. Um padre, um bispo, um pastor de igreja, podem ser candidatos? Podem. Né? Eles são religiosos, mas eles também são indivíduos civis, são pessoas reconhecidamente com direitos civis. E todo cidadão tem o direito de ser candidato, tem o direito de votar e de ser votado. Então eles podem sim. A única coisa que restringe todo mundo é que esse governo é civil. Ele não será militar, muito menos um poder religioso. Tá? Isso é muito importante aqui, vocês vão ver depois na Carta sobre a Tolerância, o John Locke reforçando essa situação toda. Tá? Bom, aí o governo deve ser feito por leis providenciadas pelo legislativo. O governo não governa com qualquer lei que lhe dá na cabeça. Ele governa com leis que foram discutidas, deliberadas e aprovadas no âmbito de um Congresso Nacional, por parlamentares, que em tese são representantes do povo lá em suas bases, né? Então deve ser feito por juízes indiferentes e corretos. O poder judiciário não é um poder que tem que ser sensibilizado pela massa, ou pela propaganda, ou por um canal de televisão, pelas mídias, não. Ele tem como base a sua Constituição. Né? Um juiz ele só pode julgar uma causa daquilo que a lei prevê. Né? E os objetivos disso tudo é paz, segurança e bem-estar do povo. Certo? E o governo deve ser, então,
feito por leis assim, tá bom? Vou desligar aqui, no próximo vídeo a gente vai falar da Carta sobre a Tolerância.